Olá, meu nome é Lucas Rodrigues Forte e eu vou apresentar um trabalho para vocês referente à minha participação no 16º Congresso de Ecologia do Brasil. Esse trabalho foi realizado em colaboração com a doutora Judith Zabo, da Charles Darwin University. Eu me encontro como professor visitante na Universidade Federal Rural do Semiárido e o trabalho que eu vou apresentar para vocês tem o título Pode a ciência cidadã reduzir a negligência botânica? Bom, as plantas, elas são utilizadas pela nossa sociedade por uma porção de coisas, né? As plantas representam comida para a gente, né? Se a gente se alimenta das plantas, a gente usa as plantas para confeccionar roupas, para fazer remédios. As plantas, elas são importantes provedores de oxigênio, ou seja, ela tem uma importância vital para a manutenção da vida de qualquer outro organismo no planeta Terra, né? Muitas plantas são utilizadas como decoração, né, em ambientes delineados pelo homem, né? As plantas, elas também são muito importantes para a manutenção do ciclo de nutrientes que são essenciais para a vida no ecossistema, nos ecossistemas globais, né? E ainda as plantas, elas têm uma importância muito grande sobre a manutenção da estrutura do solo e também da estrutura e a manutenção do clima. Ou seja, as plantas, elas são centrais na existência de qualquer tipo de vida no planeta Terra. Mas apesar de a gente ter esses usos essenciais e fundamentais, as plantas, elas são muito ignoradas pela nossa sociedade. Ou pelo menos na maioria das culturas, as plantas, elas são frequentemente consideradas inferiores aos animais. Então, só para a gente ilustrar um pouco essa ideia, muitas vezes, se a gente apresentar uma foto como essa e perguntar às pessoas de uma plateia o que você vê nessa foto, a grande maioria das pessoas vai falar que vê um bezerro, né? Quando a gente tem aí uma grande proporção, uma grande representatividade de um componente vegetal dentro dessa imagem, ou seja, várias plantas, né? A gente vê talos das plantas dentro de uma campina, várias flores de plantas diferentes, né? Mas mesmo assim as pessoas acabam por notar o animal que está presente nessa imagem. Então isso é um tipo de negligência botânica, o que a gente também pode conhecer com o termo técnico de cegueira botânica. A cegueira botânica é um termo que está começando a cair em desuso, né? Mas, basicamente, essa negligência, né, essa falta de consciência a respeito da ideia da participação, da importância, da biodiversidade, da representatividade das plantas pela nossa sociedade, ela tem um pouco sido culpada em relação às falhas que são atribuídas aos sistemas educacionais, que muitas vezes são inadequados para o ensino sobre botânica, né? Então, a forma com que as plantas são apresentadas para os nossos alunos durante a sua formação acabam não, de certo modo, não incentivando, né, não efetivando muito bem essa percepção que as plantas mereceriam em termos da sua importância para a manutenção da vida e da sua representatividade em termos de biodiversidade. Bom, dentro desse trabalho, a gente teve a pergunta específica de será que através da ciência cidadã a gente poderia mudar esse cenário, ou seja, o engajamento de pessoas em projetos científicos, né, envolvendo a biodiversidade, será que poderia mudar esse cenário? Ou seja, será que a gente poderia reduzir a cegueira botânica entre as pessoas da nossa sociedade, essas em especial que participam de projetos de ciência cidadã relacionados à biodiversidade? Então, de que forma isso pode acontecer? Para a gente tentar responder essa pergunta, eu usei dados, né, de contribuições feitas por 110 estudantes, né, de graduação de cursos relacionados à ciência animal, como, por exemplo, medicina veterinária, zootecnia e engenharia de pesca, aqui da Universidade Federal Rural do Semiárido. Então, eu fui professor de ecologia desses alunos por 3 semestres e eles foram apresentados a essa plataforma, esse aplicativo, o iNaturalist, é um aplicativo onde você compartilha observações
de organismos na natureza, através de uma comunidade, né, formada por pessoas que utilizam esse aplicativo em qualquer local do mundo. Então, os alunos tinham, ao longo da disciplina, que desenvolver um projeto que, baseado no inventário da biodiversidade, ao longo do semestre, utilizando o aplicativo do iNaturalist. Então, o aplicativo do iNaturalist, as pessoas veem um organismo, elas fotografam esse organismo, elas compartilham essa imagem e esse dado vira um dado de ocorrência que ele ajuda as pesquisas globais, o repositório global da biodiversidade, para a gente saber justamente onde as espécies estão, onde elas ocorrem, em que momento do ano elas ocorrem. Bom, esse trabalho de compilação foi então realizado, e aí a gente analisou os dados em relação à contribuição desses alunos, em relação ao número de contribuições em relação aos diferentes grupos biológicos, e a gente também comparou em relação à diversidade de espécies que foram observadas pelos alunos. Dentro do conjunto de dados completo, as plantas representaram 60% das 11.557 observações compiladas durante esses 3 semestres, né, que foram os exercícios realizados por esses alunos, né. Os animais representaram 36% dessa contribuição e os fungos apenas 4%. Então, aqui um outro dado interessante é que, a partir desses 11.557 observações, essas observações elas são divididas dentro da plataforma em 3 classes. A classe casual, onde são aquelas observações ou que faltam algum metadado, como a localização ou como a data de ocorrência daquela observação, ou mesmo elas podem permanecer observações do tipo casual, quando essas observações elas estão relacionadas a organismos que estão ou em situação de cativeiro, né, ou uma planta, por exemplo, em vaso, poderia ser caracterizada como uma observação casual. E aí 41% das observações, das contribuições feitas pelos alunos ficaram dentro dessa classe. Teve uma outra classe que teve 35% de representatividade, que são aquelas observações que ainda precisam de uma identificação. Elas entraram dentro da plataforma e aquela comunidade de identificadores ainda não chegou a um consenso sobre a identificação daquele organismo. E ainda a gente tem 24% dessa contribuição estando dentro de uma classe que nós chamamos de nível de pesquisa, tá? Quando essa observação ela já foi validada por pelo menos 2/3, né, da comunidade de identificadores da plataforma. Então, dentro desses 24% dessas espécies, desses organismos que foram identificados e validados, a gente teve uma representatividade maior dos animais. Os animais representaram 63% desse volume de dados, né, enquanto as plantas foram apenas 37%. No total, a gente teve 453 espécies que foram observadas no estudo, em nível pesquisa, dentro dessa classe, entre elas 250 animais e 203 plantas. Tá? Então, os animais superaram um pouquinho as plantas dentro dessa classe, em termos de diversidade e em termos de número de contribuições. Apesar disso, né, o comportamento de número de observações realizadas por animais e plantas foram mais ou menos similar ao longo do tempo. Essa linha verde mostra o comportamento de observação das plantas ao longo do tempo, nesse gráfico A, aí nessa parte superior do slide, e a linha tracejada em azul representa o número de observações, as contribuições de observações animais ao longo do tempo, mostrando que houve alguns picos, né, dessas observações, porém, praticamente a proporção entre animais e plantas foi mais ou menos igual ao longo do tempo. O gráfico aqui em B, a gente vê uma curva de rarefação para a riqueza de espécies dos animais em azul e para a riqueza de espécies das plantas em verde, mostrando que embora os animais tenham superado as plantas em termos de número de espécies, essa diferença não foi tão grande. Bom, a grande conclusão do nosso trabalho é que, de fato, o envolvimento das pessoas
boa ciência cidadã pode encorajá-las a prestar mais atenção às plantas como elementos importantes da biodiversidade. Os nossos resultados reforçam, de fato, que a ciência cidadã ela pode ser uma ferramenta educacional valiosa para transformar a sociedade, para aumentar a alfabetização ecológica dessas pessoas e aumentar o conhecimento sobre a biodiversidade local. Muito obrigado e até a próxima.